Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar então aqui as questões, exatamente de onde paramos. Vimos aqui na questão número 3, trechinho de texto, olha só. Na construção, parei de comer galinha, deixei de ter relações sexuais, parei de tomar qualquer coisa em lata, deixei de ir aos shoppings. Entre as orações estabelece uma relação de coordenação, mas dentro de cada oração dá-se a subordinação dos termos. Então, note, nós aqui vamos trabalhar então com o processo de coordenação e o quê? Subordinação. Então, você se lembra exatamente a que se refere a cada um desses termos. Coordenação são os termos sintaticamente independentes. Quando nós falamos em coordenação, podemos falar em termos, podemos falar em orações. Quando falamos em subordinação, também podemos nos referir a termos. Os termos são subordinados. Você se lembra disso? Note só. O sujeito é subordinado a verbo. Nós estamos falando de termos. O sujeito é subordinado a verbo. O complemento é subordinado ao seu verbo. Então, nós estamos falando de termos subordinados. Quando nós falarmos em subordinação, você não pode pensar só em orações. Quando nós falarmos em coordenação, você também não pode pensar só em orações. Você deve pensar em orações, você deve pensar em termos. Existem termos coordenados, existem termos subordinados, existem expressões que são coordenadas e que se subordinam também, e existem as orações. Aqui a questão diz respeito à relação de coordenação. Não sei se isso diz respeito a orações ou a termos. E nós estamos falando também de termos subordinados. Então, vamos ver. Na construção, parei de comer galinha. Olha só. Parei de comer. Isto é uma locução verbal, dois verbos indicando aí um único processo verbal. Você tem este outro. Deixei de ter... outra locução verbal, dois ou mais verbos indicando aí um único processo verbal. Você tem neste outro, parei de tomar. Parei de tomar, vou escrever aqui embaixo, olha. Uma locução verbal também, dois ou mais verbos indicando um único processo verbal. E você tem a outra aqui, deixei de ir, dois verbos, vou escrever aqui embaixo, que dá para você ver. Deixei de ir aos shoppings. Aqui também é uma locução verbal, porque são dois verbos indicando aí o único processo verbal. Dois ou mais verbos indicando o único processo verbal, nós temos aí então uma locução verbal. Então note, nós temos 1, 2, 3, 4 flexões verbais, nós temos aqui então 4 orações. Só precisa entender se essas orações apresentam por si sós os elementos fundamentais que dependem, na verdade, dessa construção para estabelecer esta oração coordenada, ou se, na verdade, aqui nós temos essa subordinação dos termos. Olha só, parei de comer galinha. Rose, quem é que para de comer galinhas? Eu. Olha só o seu sujeito. Sujeito está oculto, sim, mas ele existe aqui. Tudo bem? Sujeito, eu parei de comer. Verbo, agora quem come aqui, de acordo com a interpretação, come o quê? Galinha, quem come, come galinha. Olha só, primeira oração. Nela você tem sujeito, verbo e complemento. Os 3 elementos fundamentais para se estabelecer aí a construção exata de uma oração. Sujeito, verbo e complemento. Ou seja, se eu tenho os 3 elementos fundamentais, aqui eu já tenho uma oração coordenada. Esta minha primeira oração é coordenada. Olha a segunda. Deixei de ter relações sexuais. Rose, quem é que deixa de ter relações? Eu também. Olha só, eu, sujeito. Colocar aqui no cantinho. Sujeito, verbo. Agora, quem tem, de acordo com a construção da oração, quem tem algo. Quem tem o que, Rose? Relações sexuais. Aqui está seu complemento. Que complemento é este, Rose? Espere um pouquinho que depois você saberá. Nós vamos trabalhar aí a relação verbo-complemento. Só um minutinho. Você tem eu, sujeito, deixei de ter, verbo, relações sexuais, complemento. Sujeito, verbo e complemento. Galerinha, note uma coisa. Se você retira esta da terceira, esta segunda já apresenta os seus elementos fundamentais, os 3 fundamentais para a constituição dessa oração. Sujeito, verbo. Olha aí, coordenado. Vamos ver a outra. Parei de tomar qualquer coisa em lata. Rose, quem é que para? Eu também, gente. Olha aí, eu, sujeito.
Parei de tomar, só que quem toma, toma algo. Aqui quem toma está tomando o quê? Qualquer coisa. Tendo a construção da terceira oração. Você tem uma terceira oração sintaticamente independente, você tem uma terceira oração autônoma. Em outras palavras, você tem aqui uma terceira oração coordenada. Eu vou escrever aqui para você, ó. Outra oração coordenada. Pronto, olha só. Agora, olha a última. Deixei de ir aos shoppings. Queridos, de novo, quem é que deixa de ir? Eu, Rosé, o sujeito. Eu deixei de ir. Agora, quem vai, segundo a regência e segundo a construção da oração, quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a que lugar, Rosé? Aos shoppings. Olha só, aqui você tem também um complemento. Que complemento é este, Rosé? Calma, e nós vamos trabalhar a relação de complemento. Você tem sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Quarta oração, trazendo então estas relações de termos fundamentais, formando ou constituindo de forma independente esta construção oracional. Então, aqui, na verdade, você tem outra oração independente, eu vou trazer para cá, ó. Você tem aqui uma outra oração, o quê? Coordenada. Então, na verdade, o que acontece? E entre as orações, você tem aí uma relação de coordenação. Entre as orações, estabelece-se uma relação de coordenação. Sim ou não, galerinha? Sim, claro que sim. Porque eu tenho 4 orações e cada uma delas se constrói independentemente das outras. Cada uma delas traz, por si só, os 3 elementos fundamentais: sujeito, verbo e complemento. Então, eu tenho sim um processo de coordenação entre as orações. Só que eu tenho a segunda parte da questão, né, querido? Olha só. Mas dentro de cada oração, dá-se a subordinação dos termos. Vamos ver. Então, eu vou apagar isso daqui para você entender agora a segunda parte. Você já entendeu que as orações são coordenadas, elas realmente mantêm entre si esse processo de autonomia ou independência sintática. Agora, nós vamos trabalhar com os termos, mas eu acredito que você já tenha percebido essa relação de subordinação. Vamos ver aqui, vou apagar devagar, senão eu acabo derrubando aqui as coisas. Pronto. Olha só, você tem, parei de comer galinha. Opa, quem é que para? Vou voltar aqui, eu. Sujeito, né, Rose? Sim, olha só, sujeito. Só que você viu o seguinte, sujeito é um termo completamente subordinado ao verbo. Você se lembra disso? Nós havíamos comentado em outro momento. Sujeito é um elemento completamente subordinado. Eu fiz isso para você, ó. Sujeito é subordinado ao verbo. O complemento é subordinado ao verbo. Agora nós estamos falando de termos subordinados. Eu só tenho sujeito se eu tiver no meu período necessariamente um verbo. Sim, porque ele é subordinado. Tanto é que para encontrar o sujeito, você questiona logo o verbo. Rose, quem é que para de comer? Eu. Agora, quem come, come o quê? Galinha. Ó, quem come, come galinha. Este é o seu complemento, só que também você não pode se esquecer de que complemento também é um termo completamente subordinado ao verbo. Você se lembra disso? Sujeito, termo subordinado ao verbo. Complemento, termo subordinado ao verbo. Então, entre essas orações, nós temos um processo de subordinação. Nós temos um processo de subordinação dentro de cada oração. Deixei de ter relações sexuais. Eu deixo, sujeito, subordinado ao verbo. Relações sexuais, complemento, subordinado ao verbo. Nós temos sujeito e complemento, termos que se subordinam ao verbo. Então, se você perceber, dentro de cada uma dessas orações, existe sim uma relação de subordinação. Mas, querido, note que a questão foi muito clara. É uma relação de subordinação não entre as orações, mas entre os termos. A que termos a questão se refere? Sujeito, verbo e o quê? Complemento, claro que sim. Sujeito se subordina ao verbo, complemento se subordina ao verbo. Estes termos são termos o quê? Subordinados. Então, é lógico que a questão está o quê? Certíssima, certíssima. Existe uma relação de coordenação entre as orações e existe uma relação de subordinação entre os termos. A questão está corretíssima. E foi uma questão muito legal e que pegou bastante concorrente. Tá?
Vamos passar para a próxima, então? Vamos passar para a próxima, vou apagar aqui. Vamos lá, vamos gabaritar essas provas. Vamos acertar todas. Olha esta outra aqui, ó. Trechinho de texto. Não fui e não sou um escrevedor de cartas. Acredito que no momento em que você estiver lendo esta mensagem, meus sentimentos a respeito dela e muitas vezes em relação a você podem ter mudado. E isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança e assim sucessivamente, em uma troca de correspondência absurda. Que é o trechinho de texto, agora vem a proposta para você. No segmento, isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança. Os pronomes isto e outra compartilham da mesma propriedade de substituir o nome a que se referem. Razão pela qual são classificados gramaticalmente como pronomes o quê? Ó, pronomes o quê? Substantivos. Você se lembra de que nós havíamos comentado? Havíamos comentado alguma coisa a respeito disso. Nós havíamos pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Vamos ver? Vamos relembrar? Quais são os pronomes ou os que são núcleos da estrutura, núcleo de sujeito, núcleo de objeto, núcleos e numerais, o quê? Substantivos. Às vezes a sua prova diz que são termos, algumas palavras diferentes que são utilizadas para representarem a mesma ideia. Então não vá confundir. A sua prova diz que são termo substantivo, você não acerta a questão. Termo e substantivo é sempre aquele termo que está sendo núcleo da estrutura sintática, ocupando o lugar do substantivo. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Está pegando, a questão diz respeito exatamente a este trecho aqui, ó. Isto me obrigaria a escrever outra mensagem. Então, nós vamos trabalhar com esse trecho. Para você entender melhor, eu vou para nós trabalharmos melhor aqui com ele. Então, olha, isso obrigaria. Olha aí, ó. Então, vamos lá. Não sei se você se lembra, mas a questão disse que, olha só, obrigaria, olha aí, ó, sujeito. Você tem um sujeito aqui cujo núcleo é a própria palavra, você tem um único núcleo, você tem aqui um que ó, não é o substantivo, porque isto é apenas um pronome. E detalhe, isto está apontando, isto é pronome e o quê? Demonstrativo. Olha só, pronome demonstrativo. Opa! No lugar do pronome demonstrativo, em regra, eu deveria ter um substantivo como núcleo. Não é, o núcleo aqui está sendo um pronome. Pronome como núcleo de uma estrutura sintática não é pronome adjetivo, é pronome o quê? Substantivo. Olha aí, ó. Acredito que até aqui a questão esteja correta, né? Pronome demonstrativo substantivo. Existe um pronome demonstrativo ou é um pronome substantivo? Ele é as duas coisas. Ele é um pronome demonstrativo substantivo. Ele é pronome demonstrativo porque aponta. Ele é pronome substantivo porque está na posição de núcleo, é núcleo de um sujeito. Núcleo de uma estrutura sintática. Então, qualquer pronome na função de núcleo de uma estrutura sintática, sujeito, complemento, etc., é um pronome necessariamente substantivo. Agora, eu não posso trabalhar só com este, falta este outro pronome aqui, ó, outra, tudo bem? Isso me obrigaria a escrever outra mensagem. Então, vamos trabalhar agora com o verbo escrever. Queridos, segundo a sua regência, aqui, segundo a interpretação do texto que você tem à sua frente. Aqui, quem escreve, necessariamente escreve o quê? Algo. Olha só, quem escreve, escreve algo. Aqui quem escreve, Rose, está escrevendo o quê? Outra e outra o quê? Mensagem. Ó, quem escreve está escrevendo outra mensagem. Você tem aqui um verbo, vou classificar, mas depois, logo depois eu explico a você o porquê da transitividade. Você tem aqui um verbo transitivo direto e outra mensagem, as duas, os dois termos juntos, formam aqui o seu objeto direto. Objeto direto é uma construção sintática.
Agora, você tem uma construção sintática constituída por dois termos. Querido, mas qual é o núcleo dessa construção? Mensagem. Olha só. Mensagem. Eu escrevo a mensagem. Eu não escrevo outra, eu escrevo a mensagem. Você tem dois termos formando uma estrutura sintática, só que mensagem é o núcleo. Ah, Rosi, se mensagem é o núcleo, então outra, este pronome que eu estou vendo aqui, ó, pronome, Rosi, outra é pronome? É, ó, outra é pronome. E é pronome o que, Rosi? Indefinido. Ó, pronome indefinido, tá bom? Isso é apenas um pronome indefinido. Agora, preste atenção na diferença desse pronome para aquele outro. Este pronome aqui, ó, é núcleo do sujeito, só que o núcleo dessa outra estrutura sintática, objeto direto, é o quê? Mensagem. Outra, se fosse núcleo dessa estrutura, também seria um pronome substantivo, mas não é núcleo. Pronome que não é núcleo não pode ser pronome substantivo. Então, eu só posso classificar isso daqui como pronome o quê, gente? Adjetivo. Pronome adjetivo. Tudo bem? Agora, vamos voltar à questão para nós percebermos. Olha, isto, pronome substantivo, outra, pronome adjetivo. Por que essa diferença? Porque isto é núcleo, outra não é núcleo. O núcleo aqui é mensagem, tá? Então, existe essa diferença. Agora, vamos voltar à questão. Vou apagar para eu mostrar aqui a questão agora. Não sei se você se lembra, mas a proposta era observar os dois pronomes como termos substantivos. Quer ver? Vamos voltar aqui. Deixa-me só pegar aqui de volta. Olha lá, ó. Cadê? Deixa-me achar. Aqui, ó. No segmento, isso me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança. Os pronomes isto e outra compartilham da mesma propriedade de substituir o nome. Então, vamos lá. A que se refere, razão pela qual são classificados gramaticalmente como pronomes o quê? Substantivos. Ora, isto é pronome substantivo, porque substitui o substantivo que deveria estar naquela estrutura como núcleo de sujeito. Só que outra não está substituindo o substantivo, na verdade ele está acompanhando. Quer ver, olha só, outra mensagem, ele está acompanhando o substantivo, gente, olha o substantivo aqui, ó. Ele está acompanhando. Se acompanha, não substitui. E se não substitui, não é substantivo. É o quê? Adjetivo. Então, o item aqui está errado. O item está errado. Ok? Você está entendendo? Nós não vamos errar isso nunca mais na nossa vida. Vamos acertar essas coisas, gente. Então, vamos lá. Você entendeu direitinho? Cadê aqui? Vamos passar para a próxima questão. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha, essa aqui também é legal, diz respeito ao que nós já comentamos anteriormente. Vamos lá? Leia atentamente. A letra das composições musicais contemporâneas refletem os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Essa daqui é clara para você. O período acima apresenta uma incorreção gramatical, pois há uma falta de concordância entre os termos letra e refletem. Será, gente? Vamos ver? A letra das composições musicais contemporâneas refletem, ó, o verbo, flexão verbal, refletem os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Vamos tentar encontrar sujeito, verbo e complemento, que são os três termos fundamentais para a constituição da oração? Galerinha, vai, de acordo com a interpretação, o que é que reflete esses problemas? Você certamente diria o quê? A letra das composições musicais, o quê? Contemporâneas. Olha aí, ó. Tudo isso é sujeito, tudo isso é o seu sujeito. Só que agora preste bem atenção. Qual é o núcleo do seu sujeito? Será que núcleo do seu sujeito é composições? Olha o substantivo aqui, ó. Composições, olha o substantivo aqui. Será que é o termo composições, o substantivo, o núcleo do seu sujeito? Mas nós vamos responder já, daqui a pouco a você. Deixe-me encerrar por aqui, daqui a pouco eu volto e já desvendo esse segredo para você, tudo bem? Até a próxima, pessoal.